Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. Um líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Carlos Correia, 60 anos, diretor do Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar do Val do Ave, em Guimarães, recebeu em meados de março a merecida homenagem da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia por um percurso pioneiro em Portugal. Ele esteve sempre na primeira linha do combate à dor. O centro que dirige, em Guimarães, é uma referência na investigação e na formação. Fez escola na anestesia locorregional em adultos e crianças e criou um sistema de controlo da dor à distância, o designado UPAIN, já com patente registada, mas cuja aplicação tarda incompreensivelmente. Conversamos à mesa do Oriental, com vista para a Praça do Toural, em Guimarães, depois de uma dura manhã no hospital. Carlos Correia explica que um dia, tinha 15 anos, era ainda estudante no liceu em Luanda, percebeu que queria ser médico. Foi durante a disseção de um batráquio no laboratório de biologia. Em 69, começou a estudar medicina em Luanda. O 6º ano do curso foi feito já em Portugal, quando ainda não pensava que seria anestesista. Nessa altura tinha pensado em alguma especialidade, apesar de estar muito inclinado para a cirurgia geral. O que acontece devido à situação política na altura, nós aguardamos 6 anos para o exame de admissão à especialidade. Nesse intervalo, como eu fazia prática médica e anestesia com outros colegas, fiz essa opção depois, após o exame de anestesia, em Guimarães, que foi uma coisa rara, porque tinha outras opções nos hospitais centrais e escolhi Guimarães. Foi em Guimarães que fez o primeiro e segundo exame de policlínica. Houve um interregno de 5 anos, durante o qual chefiou a anestesia do Hospital de Famalicão. De regresso a Guimarães, foi deixando marcas de pioneirismo numa já longa carreira no combate à dor. A anestesiologia, nessa área, engloba muitos campos, desde o pré-operatório, à medicina de urgência, à medicina de cuidados intensivos, e a área da dor já nos países avançados já era abordada de uma forma mais adulta, mais séria, coisa que conseguimos implementar no Hospital de Guimarães. Um processo difícil, árduo, com um grupo de enfermagem muito bom, nos campos da dor aguda do pós-operatório, como no campo da dor crónica, que precisa de crescer, especialmente na área de intervenção. Penso que é um lema fundamental, é que o doente tenha direito a estar cómodo, sem dor, seja nas situações agudas ou situações crónicas. Mas esse direito tem ainda de ser reivindicado? Não deveria estar adquirido? É um direito adquirido por natureza, acho que até pouco ético não tratar a dor. É o quinto sinal vital e deve ser tratado corretamente. Eu penso que é a falta de preparação dos profissionais para abordarem de uma forma séria, de uma forma apaixonada essa área. Eu penso. Poderá começar nos médicos de família em algumas situações, como áreas específicas, por exemplo, da área da oncológica, nas fases terminais dos cuidados paliativos, deve ser abordada de forma muito mais séria, muito mais intensa, de modo a que o doente tenha o seu fim de vida em paz, sem dor, de forma cómoda. Mas há ainda, quanto a isso, alguma reserva na classe médica? Há sempre essa reserva porque a morte do doente implica sempre uma atitude filosófica, uma atitude terapêutica, e o limite da eutanásia e da distanásia é muito ténue, de modo que há médicos que lhes custa abordar essa situação. Custa, pela utilização de opiáceos, por isso analgésicos muito potentes podem levar à depressão respiratória e à morte do doente, transformando num certo sentimento de culpa para o profissional, que muitas vezes não é assumido. Há pessoas que não lidam de forma mais cómoda com esse tipo de fármacos potentes, que podem levar à depressão respiratória e à morte, mas a morte é um processo inevitável nessas situações oncológicas graves e que se arrastam durante meses com situações dolorosas que os doentes muitas vezes não aceitam e pedem ajuda e que não é solucionada, quanto a mim, de forma mais correta. Mas para si este é também um dilema ou já não é um dilema? Para mim não é um dilema, mas para muitos profissionais é um dilema. Acho que temos que fazer muito mais na área de intervenção na dor crónica e nos cuidados paliativos, o que se está a fazer no Hospital de Guimarães e noutras situações, noutros hospitais, mas penso que deve ser muito mais e alargado a todo o país, como já faz noutros países mais avançados. E os argumentos economicistas também pesam nessa ponderação? Não. Penso que é mais de preparação técnica. Penso, e de filosofia individual. Abordar a morte como um fim natural. Um fim natural de um processo físico. Agora, o que não é aceitável é quando o doente morre em condições dolorosas, extremamente penosas, para si e para a sua família, ou quem o rodeia, porque o médico não quer assumir a utilização de fármacos ou de técnicas mais invasivas que podem conduzir à morte, que é natural. Mas isso acontece hoje ainda com muita frequência nos hospitais portugueses? Eu penso que sim. Nunca fiz um levantamento sobre isso, mas penso que sim. Daí o aparecimento das unidades de cuidados paliativos. Penso que sim, que sucede.
Devo deduzir que, se essa atitude fosse consensual nos hospitais, não seriam necessárias as unidades de cuidados paliativos? Não, seria porque esse tipo de doenças, unidades paliativas, não implica que sejam sempre doenças oncológicas e dolorosas que levem à morte. Há cuidados paliativos que não são situações oncológicas que levam à morte. Precisam de outro tipo de cuidados. Agora, o que eu penso que é urgente fazer, eu ensino ainda na parte universitária, da formação médica. Saber que a morte é um processo natural após a vida e que deve ser tratado em estados pré-mortem de forma séria, honesta, tecnicamente correta, de modo a evitar o sofrimento ao doente. E penso que deve ser na formação ainda na licenciatura, antes da licenciatura de medicina. Temos estado a referir-nos a situações associadas a casos terminais, mas o âmbito da sua intervenção no Hospital de Guimarães é o do combate à dor em qualquer fase do ato médico. O campo em que vivemos cotidianamente é mais o campo da dor aguda do pós-operatório. É uma situação que controlamos de forma altamente eficaz, com protocolos estabelecidos, adaptados doente a doente, utilizando técnicas que em muitos hospitais não é utilizada, de forma simples, apoiados de forma clara, eficaz e altamente profissional de um grupo de enfermagem dedicado a essa área. Por isso, o sinal de operação dor é um mito, não é verdade. Só sofre quem quiser, porque há métodos terapêuticos que aliviam a dor do pós-operatório o tempo que as pessoas necessitarem. Outro ponto importante é a dor na criança, que muitas vezes não consegue explicitar o seu grau de dor ou como devemos avaliá-lo. Há formas razoáveis, formas terapêuticas de aliviar a dor da criança, seja no pós-operatório, seja outras situações agudas de foro não cirúrgico. Mas é possível. Do que acaba de dizer, posso deduzir que muitos colegas seus consideram a dor normal no ato cirúrgico? O próprio doente acha que a intervenção cirúrgica é obrigatória ter dor após a intervenção cirúrgica. É obrigatório ter dor? O doente pensa muitas vezes que é natural. Se é operado, deve ter dor. E não é verdade. A dor implica alterações de mecanismos de equilíbrio no próprio organismo, levando a complicações por si só graves, infartos de miocárdio, consumo de oxigênio aumentados, outras situações mais de foro científico, mas os próprios colegas da área cirúrgica não aceitam muito bem os tratamentos de dor. Acham que é natural o processo cirúrgico. Estamos a inverter essa mentalidade há uns anos para cá, com muito sucesso, e sucesso vê-se pelo o reconhecimento do doente em relação à estrutura onde é tratado. E penso que devemos caminhar nesse sentido. O que é que leva um cirurgião competente e calejado a defender que a dor é normal no ato cirúrgico? Não temos preparação todos na área médica de fenómeno de dor, seja na dor aguda, seja de vias de terapêutica da dor, seja de técnicas de utilização da dor. As especialidades são muito diferentes no relacionamento do tratamento da dor, muito diferentes. Bom, o cirurgião vê mais a causa cirúrgica, o tratamento cirúrgico, como a resolução do problema, esquecendo-se que muitas vezes a dor vai ser um novo problema com as suas complicações. Essa mentalidade está a mudar, felizmente. Hoje temos uma perfeita integração no campo da ortopedia, cirurgia geral e outras especialidades cirúrgicas, porque demonstra-se na prática que os resultados são muito melhores. A baixa mortalidade perante uma dor aguda bem tratada. Mas não há bloco operatório sem anestesista. E daí os nossos bons resultados. O confronto diário também é liderado muitas vezes por sentimentos de amizade e relacionamento muito próximo que levam a que se demonstre que efetivamente um bom tratamento da dor traz melhores resultados para o ato cirúrgico. Está devidamente provado, é medicina de evidência. Um bom tratamento de dor aguda leva a que os resultados cirúrgicos sejam melhores com baixa mortalidade. Diminuição franca da mortalidade, diminuição franca da demora média do internamento hospitalar dos doentes. Ou seja, sem dor há uma recuperação mais eficaz. Perfeitamente comprovado. Diminuição clara das complicações da ordem cirúrgica com um tratamento adequado da dor. Está tem uma explicação científica ou... Explicação científica. A diminuição das hormonas de stress, diminuição do consumo de oxigênio, diminuição de infartos miocárdio, diminuição de tromboembolias pulmonares, certo número de situações que são ocasionadas pelo próprio fenómeno da dor em si. Isso quer dizer que a dor só atrapalha? Faço a pergunta sabendo que a dor tem também uma importante função de alarme no caso da dor aguda. Mas ela deve ser sempre tratada mesmo nessas situações. Por isso a dor, enfim, só atrapalha e só complica. Por isso deve ser prevenida e corretamente tratada. O confronto do anestesista com a dor humana, com o grande sofrimento, não se resolve apenas com farmacologia. Além de tudo, tratamento multidisciplinar. Nós anestesistas somos técnicos, entre aspas, mas existe sempre alguma componente com outros colegas da área da psiquiatria, da psicologia, isso mais na dor crónica, ou em grupos etários como a criança ou adolescente, que pode ter outros componentes da ordem psicológica, existe. Mas basicamente centralizada no anestesista, pelo que domina melhor o tipo de técnicas utilizadas doente a doente, situação cirúrgica bem diferente, seja de ortopedia, seja geral, urologia ou ginecologia, são bem diferentes. Agora, que não somos
os maiores na dor, não. Somos os que sabemos mais, entre aspas, nessa área, mas necessitamos ser ajudados noutras áreas em que envolve, especialmente o sistema nervoso central, problemas de ordem psicológica, situações ainda não descobertas da sua etiologia, como a fibromialgia na dor crónica, muito em voga, e não se sabendo a sua origem, sabe-se, no fundo, que melhoram com determinado tipo terapêutico, mesmo até a utilização de medicinas não convencionais, medicinas alternativas não convencionais. Em certas situações de dor crónica, acho que tem cabimento. Desde a acupuntura ou outras situações de relaxamento muscular, que somos abertos a tudo isso, desde que resolva o problema ao doente. Desde que resolva o problema, bem, desde que resolva... Ou minimize, porque há situações de dor crónica, poder-se-á diminuir o seu grau, o que não implica que haja desaparecimento. Não há um relacionamento de causa-efeito na dor crónica, bem diferente da dor aguda. Na dor aguda sabemos que ela é autolimitada. E sabemos hoje também que se a dor aguda do pós-operatório não for devidamente controlada, acaba numa porcentagem enorme em desenvolver-se um quadro de dor crónica, perfeitamente definido, para a cirurgia da mama, para a cirurgia da hérnia e outros tipos de cirurgia. Daí o meu alerta em relação ao tratamento adequado da dor aguda do pós-operatório. Há ainda dores para as quais não haja resposta? Há certo tipo de dores, especialmente as neuropáticas e em algumas situações de lesões neurológicas periféricas que exigem alguma tecnologia, algum saber, como a utilização de neuroestimuladores medulares, como a utilização de neuroestimuladores cerebrais, com a dor após alguns acidentes vasculares cerebrais, chamada dor talâmica, com crises dolorosas que não conseguimos controlar, porque são situações relacionadas com a aterosclerose e fenómenos cerebrais de envelhecimento, que não dominamos na sua plenitude. Não dominamos, infelizmente. Ainda há zonas que estão ainda a ser tateadas, digamos. Sim. Há zonas que estão tateadas, mais do ponto de vista de ordem terapêutica, não de intervenção. De intervenção já há mecanismos extremamente caros de aplicação de neuroestimuladores que resolvem a situação na ordem de 70, 80, 90% das situações. Mas penso que ainda estamos longe nisso. E a palavra de conforto para o doente tem um peso decisivo? Todo contacto com o afeto, com o relacionamento bom com o doente é fundamental. Procuro fundamentalmente que haja a descoberta de uma causa para determinado tipo de dor, que muitas vezes não a sabemos, tratamos de forma sintomática, mas acho fundamental que haja um bom relacionamento médico-instituição, o médico-doente, haja uma perfeita integração. Daí a necessidade de outros profissionais a lidar com o doente, com o anestesista ou com o médico da dor, de forma conjunta. Penso que caminhamos bem, mas penso que nas formas de intervenção mais agressivas, em algumas situações neoplásicas na sua fase terminal, são necessárias, pelo menos em Portugal. Conversamos em Guimarães, em cujo hospital Carlos Correia desenvolveu um trabalho pioneiro. Falemos de algumas das marcas distintivas desse pioneirismo. Antes de mais, falemos da maquineta que inventou e está patenteada e até lhe deu um prémio, mas não foi aplicada até agora. Foi um projeto que se transformou numa patente já registada, mas que nunca teve o seu aproveitamento prático, seja de não haver joint ventures ou algumas firmas que estejam interessadas em aproveitar. É um projeto simples, altamente eficaz, em que se inverte a situação de contacto do doente com a dor. Em vez de ser o profissional perguntar ao doente que grau de dor tem, se entende ou não, passa a ser o doente livre e espontaneamente de nos transmitir esse grau de dor. Através da tecnologia. A tecnologia é muito simples, muito semelhante a um telemóvel de quantificação da dor de 0 a 10, com 4 ou 5 teclas de 0 a 10, quantifica-se a dor, o simples carregar de uma tecla 3 envia essa informação ao médico que tem um receptor e ele atuará de forma protocolada ou não de contacto. E permite... O doente está em casa, sente uma dor e pega nesse aparelho? Pode ser utilizada seja na dor aguda pós-operatório, seja na dor crónica, no seu domicílio, onde qualquer, mas permite que qualquer profissional que tenha esse sistema esteja em Lisboa e o doente em Guimarães e ele saber nesse momento como é que o seu doente está. Permite isso. Foi um projeto aliciante, tivemos esse prémio na Fundação Ideia na altura. A Universidade do Minho colaborou connosco no desenvolvimento desse aparelhinho. Penso que era simples de aplicação prática em todos os hospitais e penso que era uma maquineta barata que demonstrava grande eficácia em relação ao habitual de ir o médico ou o enfermeiro perguntar ao doente quando é que tem dor, muitas vezes acordando para saber se tem dor ou não, e mais verdadeiro, porque no fundo era o doente a transmitir o seu grau de dor e não nós a perguntarmos, e há limitações muitas vezes de diálogo com o doente e da verdade dessa informação. Mas qual é a vantagem que seja assim, em que seja o doente a definir o grau de dor que presume ter? Se fosse instruído, era mais verdadeiro. Não havia o viés ou o erro de ser o profissional de saúde a perguntar ao doente que grau de dor tinha. E muitas vezes o doente
defende-se, não diz realmente a verdade. Muitas vezes tem muita dor e não a descreve como tal, muitas vezes tem pouca dor e não a descreve, e penso que era mais verdadeiro. Explica-me um pouco melhor isso. Quando o médico pergunta, o doente tende a omitir ou tende por brio, Por uma forma, muitas vezes de forma estoica, assume quadros dolorosos intensos, nós sabemos intensos, até porque apresenta hipertensão arterial, aumento de frequência de pulso, sudorese, por isso fenómenos, sinais associados à dor, e muitas vezes ele diz que não tem dor e tem efetivamente dor. Não sei o que é que leva muitas vezes os doentes a omitirem que têm dor, ou se queixam muito, também são muitas vezes apelidados pelos médicos de queixinhas, obrigando o profissional de saúde a levar várias vezes à sua cama, de modo que eu penso que era uma forma mais livre, mais espontânea e sem erros, por isso era o próprio doente assumir essa responsabilidade na sua graduação de tipo de dor que tem. Conseguiu a patente para essa maquineta, isso chegou ao Bill Gates, pelo que eu percebi, mas isso não está nos hospitais portugueses ainda. Não há nenhuma parte material do projeto, nenhuma parte material. Como é que explica isso? Não sei, não sei, nem quero saber neste momento onde para. Mas a comunidade médica discutiu esse projeto. Quem discutiu esse projeto foi um projeto europeu do IDEA e foi feito pelo nosso hospital, feito pela Universidade do Minho e pela Mobicomb na altura. Onde para, em termos práticos, só sei que há um registro de patente nacional. Em termos de realização da maquineta, houve uma maquineta protótipo que tivemos a utilizar durante Guimarães na fase de estudo da eficácia da maquineta, entre aspas, que deu bons resultados e houve publicações na área da ginecologia por parte de uma psicóloga, que eu agora não me recordo o nome, Patrícia Pinto, penso eu, e tenho pena que não haja essa comunicação de onde para a maquineta, onde para a patente, ou quem está interessado em patente, onde é que ela para, porque infelizmente eu sou um funcionário, sou um médico normal, não faço parte no fundo do consórcio que estudou essa ideia. Mas a patente foi atribuída, é de sua autoria, e não há uma aplicação prática? Não. Nem o senhor pode aplicar isso no seu hospital, por exemplo? Não, porque precisava de dinheiro para fazer... dinheiro, pelo menos, e know-how para fazer a maquineta. Nem há dinheiro, nem know-how para fazer. Penso que deverão ser firmas ou startups a iniciar todo esse projeto comercial, que eu penso que é um projeto barato. Mas deixe-me perguntar de uma forma um pouco provocatória. Enquanto o mercado, como agora se diz, não se interessar por isso, isso fica na gaveta? Não sei, mas penso que o mercado existe. O mercado existe, até porque penso que é um sistema fácil, verdadeiro e altamente eficaz. Funciona como qualquer telemóvel barato. Simplesmente não precisa de alta tecnologia. Agora, quem vai liderar esse início de manufaturação da maquineta não sou eu, porque não tenho capacidade económica para tal. Mas acredita que isso vai por diante? Eu acredito desde que haja alguém interessado em isso. É simples e é barato e altamente eficaz. E mais, permite a comparação entre as várias estruturas hospitalares, sejam elas públicas ou privadas, de como são os doentes tratados na área da dor. Permitam, de forma muito simples, integrando todos os dados enviados pelos doentes e tratados num sistema único e compará-los. Este sistema, que poderia privilegiar o tratamento ambulatório, pode também ser utilizado pelos doentes da unidade de dor crónica, que assim poderão reportar ao longo das 24 horas do dia através de um sistema muito simples. O professor Carlos Correia investiu muito do seu tempo neste aparelho. Tempo e cabeça, mais a ideia. A ideia é que nos consome, não o tempo na ordem física, a ideia. Porque procuramos sempre o aperfeiçoamento. Eu penso que foi o grande erro. O meu grande erro foi tentar aperfeiçoar a ideia da maquineta até ao limite, permitindo que o doente autocontrolasse a sua dor através da graduação da dor, através de umas chamadas máquinas de Patient Control Analgesia. Por isso o doente, através de uma graduação da dor, vamos imaginar, de 6 em 10, eu podia, sem fios, reprogramar a máquina que ele tivesse para a administração de fármacos. E penso que isso é que levou a que os engenheiros são diferentes dos médicos. Os engenheiros levam ao pormenor, tudo ao pormenor. Nós somos mais globais. O que pensei era, esta máquina é utilizada para 90% das situações de dor aguda, dor crónica, é fácil. O que me interessa é avaliar a dor e tratá-la corretamente. Isso era permitido. Claro que os engenheiros aproveitaram logo para fazer um robô que ia simular a máquina que já estava no doente, demoramos muito tempo, e penso que todos os projetos têm a sua fase aguda, depois entra-se em monotonia. Isso quer dizer que nós estamos a falar de um ovo de Colombo. É um ovo de Colombo tecnologicamente complicado? Eu acho que é um ovo de Colombo muito simples. Eu é que não sou engenheiro, extremamente simples e penso eu muito barato. E barato porque se contabilizarmos as horas que levam os profissionais a ir ao doente saber como é que ele está, se tem dor ou não dor, isso tudo somado, eu penso que é um projeto muito barato e altamente eficaz. E mais, em termos de saúde pública, poderia permitir sabermos como andam as coisas neste país. Primeiro. E outra coisa muito mais importante é todos os estudos sobre dor aguda
são sempre os profissionais que fazem o estudo apontar aos doentes como é que têm a dor. É um erro de investigação. O senhor propõe que se inverta o processo? Proponho que se inverta o processo, claramente. Com ganhos em toda a linha? Com ganhos em toda a linha. Pelo menos os ganhos. Passa a responsabilização quase total para o doente, porque é ele que sofre, não sou eu. Eu acho que ele está a sofrer, mas ele é que me tem de dizer se está a sofrer. Responsabiliza o doente? Dá-lhe alguma autonomia também? Sempre a autonomia deve ter autonomia. Implica, eu penso em Portugal, especialmente na zona que eu conheço, que é Guimarães, por questões culturais ou algum ensino na consulta de pré-operatório. Já que vão à consulta de anestesia, poder-se ensinar nessa área, nessa fase, como utilizar a maquineta. Estamos a dizer maquineta, mas ela tem um nome. Que nome é que lhe deu ou que nome Não, gostaria que ela tivesse? o projeto, o PAIN, o bico de tratamento de PAIN, que é uma forma abrangente de tratamento de dor. O PAIN. O bico, no sentido de sim. que pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar, é. Sim. Tem o dom do... Aí está, uma maquineta com o dom da ubiquidade. Verdade, é, claro, certíssimo. As equipas lideradas por si têm desenvolvido um trabalho particular com as crianças, que está na base da recente homenagem que lhe fizeram. Em que consiste esse trabalho? É a utilização das técnicas adequadas na cirurgia, no ambulatório, nomeadamente no ambulatório, em crianças. Não faz sentido uma criança ser operada e ter dor só porque as pessoas não fazem as técnicas adequadas de analgesia para o pós-operatório. O que nós utilizamos é formas de analgesia, utilizando ecógrafo, por isso com alta precisão, na administração de fármacos, em diversos setores, cirurgia do braço, por exemplo, bloqueio do plexo braquial, com ecógrafo, ajustando as doses, ajustando a cirurgia, permitindo à criança acorde sem dores, que se mantenha esse quadro indolor no seu pós-operatório. O Hospital de Guimarães alargou às crianças o que já fazia com os adultos, porque passou a acolher cirurgia pediátrica. É só por isso que este trabalho é importante? Isso é importante porque dificilmente os outros hospitais o fazem. Porque Guimarães, em princípio, por regra, não devia ter cirurgia pediátrica. Temos há uns anos, porque efetivamente um cirurgião se dedicou à cirurgia pediátrica, um cirurgião pediátrico, no nosso hospital. Daí esse desenvolvimento na área da dor aguda de pós-operatório na criança. É verdade que este hospital foi o primeiro a utilizar a ecografia na abordagem à dor das crianças? Ecografia para efetuar os bloqueios analgésicos da cirurgia pediátrica. Nós tínhamos ampla experiência de ecografia em adultos, ampla experiência, de modo que estendemos a utilização da ecografia e publicamos uma separata sobre a ecografia e a utilização dos bloqueios em crianças em qualquer tipo de cirurgia. O que é que permite? Permite eficácia quase a 100%, sem os riscos inerentes às técnicas cegas, por isso nós vemos o que estamos a fazer. Em relação a outro tipo de técnicas que conseguimos alterar na cirurgia pediátrica, foi que saiu um decreto-lei, que eu agora não sei o nome, que normalmente as pessoas que fazem decretos-leis muitas vezes não se apercebem de pequenos pormenores. Permitia que os hospitais oferecessem, entre aspas, os medicamentos a todos os doentes submetidos a cirurgia no ambulatório. Esqueceram-se aqui, diziam que eram soluções orais e sólidas, o que não encaixava no grupo pediátrico. Permitia-me fazer, na altura, um documento para a RS do Norte, e nós, nos hospitais, começámos a utilizar as xaropes para a analgesia das crianças, porque as pessoas esqueceram-se desse grupo etário no decreto-lei. Ou seja, o decreto-lei era uma charupada. E é verdade que de Singapura aconselharam um doente a procurar os seus cuidados? O que acontece, em termos práticos, realistas e científicos, é o seguinte: há uma técnica que os anestesistas portugueses não aceitam, entre aspas, porque acham demasiado agressiva, que nós utilizamos muito em doentes de alto risco, evitando que eles sigam o caminho normal dos cuidados intensivos. Por isso, poupamos dinheiro, poupamos agressividade em algumas áreas dos cuidados intensivos, e que é a raquianestesia. Curiosamente, convidamos esse professor Chandra Kumar, que trabalhava na altura em, penso eu, não me lembro agora no hospital, mas em Inglaterra. Fizemos um congresso médico onde abordámos especificamente esse assunto sobre doentes de alto risco e esse tipo de técnica. Ele veio cá falar-nos sobre isso, demonstrando os seus resultados e publicados, e começámos a efetuar a técnica com muito bons resultados. O que aconteceu simplesmente foi o seguinte: um doente da área de Lisboa, penso eu, Azeitão, não sei se pertence a Lisboa ou não, sei que o Herman José mora para lá, e que frequentou o Hospital Santa Maria com um tumor do cólon e, entretanto, por patologia pulmonar grave, ter-lhe sido dito que não conseguia ser operado sem ser ligado a uma máquina pós-operatória e dificilmente sobreviveria. Em todo caso, a senhora, filha do doente, fez pesquisa na net, onde descobriu o tal colega que trabalhava em Londres, que nesse momento já estava a trabalhar em Singapura devido à sua reforma, e comunicou pela net, e ele indicou uma pessoa em Portugal que faria a técnica. Nesse caso era eu. Mais nada. Mais nada, diz Carlos Correia, atribuindo a um grupo de médicos, amigos,
aquilo que considera uma valorização excessiva do seu trabalho. Mas a verdade é que esta técnica não está vulgarizada em Portugal. Porque há pormenores técnicos que os anestesistas questionam em relação a algumas falhas que ocorrem no pós-operatório, mas que são, no caso da idade do doente, desprezíveis. Se fosse me dissesse que era uma pessoa com 25, 30 anos, a técnica pode não estar a ser aplicada corretamente, mas temos que pesar os prós e os contras desse tipo de técnica. Mas o que é que essa técnica acrescenta? Penso que é uma arma de modo a anestesiarmos corretamente um doente que tenha sérios riscos, um doente de alto risco, que obriga sempre a ir para os cuidados intensivos, ventilação evasiva, monitorização, que é cara e muitas vezes não resolve o problema do doente. E esse tipo de anestesia nós conseguimos, desde que haja uma equipe cirúrgica que entenda os benefícios desse tipo de técnica, não tenho dúvida nenhuma que tem solução, que é uma solução para muitos doentes que já ocorrem no serviço de urgência. Mas em relação ao que é prática em Portugal, é muito heterodoxo esse processo? É um bocadinho heterodoxo, porque custa a entrar em Portugal, as coisas demoram 4, 5 anos a entrar, quando devia ser no mês seguinte, porque a internet chega aqui, como chega a Lisboa, como chega a Singapura, como chega a Nova Iorque na mesma altura. Os artigos científicos chegam a Guimarães, como chegam a Nova Iorque, como chegam a outros sítios mais modernos. Agora, de haver a coragem de aplicar, vai uma grande distância. É preciso ter coragem em algumas coisas, é preciso ser inovador. Mas essa falta de coragem, como lhe chama, decorre de preconceitos culturais, por exemplo? Porque culturais e é mais fácil. Estamos num lado do mundo onde há outra abordagem. É mais fácil estar quieto. Respondi-lhe à pergunta. Que é mais fácil estar quieto em Portugal. É mais fácil. Não há críticas. Se houver algum incidente, não há problemas. É mais fácil estar quieto. Estas novas técnicas que não são... A técnica é muito antiga. A técnica foi reabilitada. A técnica é extremamente antiga. Foi reabilitada. E penso hoje, a propósito do Fernando Alves estava a fazer esta entrevista, li ontem sobre o próximo congresso da Sociedade Europeia de Anestesia Loco-Regional, há uma sessão só dedicada a esta técnica. É sinal que ela funciona e que tem interesse para os nossos doentes. Mas a técnica consiste em quê, exatamente? A técnica consiste, no fundo, na administração, através de um catéter que está colocado num espaço que nós temos, que se chama espaço subaracnoideu, logo a seguir à epidural, e a administração de fármaco de forma faseada, até atingirmos um nível suficiente para o doente ser operado. No fundo, é um bloqueio semelhante ao epidural, mas muito mais eficaz, mas dado de forma muito faseada, de modo a levarmos lentamente o nível do bloqueio até permitir uma cirurgia eficaz. O doente está sedado, mas a falar connosco, está sedado até ao grau que nós quisermos, desde que permita um relaxamento abdominal, que o cirurgião possa fazer cirurgia, é indicado em todos os doentes de alto risco, altíssimo risco, principalmente doentes pulmonares crónicos, doentes cardíacos, outras situações. Carlos Correia foi pioneiro no uso desta técnica em Guimarães. Ele diz que isso aconteceu porque teve a sorte de ter tido um chefe que há 30 anos incentivou os colaboradores a procurarem os caminhos sugeridos por todos os novos textos científicos. De modo que fui pioneiro porque ali apliquei em doentes, depois apliquei em grávidas e iniciei a analgesia epidural no Hospital de Guimarães, muito aí em 1983, já vão muitos anos, e ensinei muita gente a fazer, hoje que fazem muito bem, e é uma prática, uma técnica que está quase obrigatória em todas as grávidas que vão ter o seu bebé. E o senhor hoje dirige o serviço de anestesia do hospital. O que é que diz aos seus colegas mais novos que tudo o que vem nos livros devem aplicar? Eu acho e digo que tudo que vem nos livros, desde que adequados doente a doente, técnicas devem ser adequadas, ou fazer a opção doente a doente, porque elas não são massificadas, não se deve utilizar a mesma técnica dos doentes, fazer essa opção. Acho que sim, que tudo que devem ler e seja literatura científica e verdadeira, devem aplicar, devem aprender. Estamos a falar de saltos em frente, nós estamos a falar do by the book, do vir à sebenta. Não, saltos em frente. Ainda há colegas que leem livros de há 10 anos que estão perfeitamente ultrapassados, não podemos considerar como isso uma técnica up-to-date. Saem jornais na especialidade e deverão aplicá-los, eu penso que devem aplicá-los, de modo a dar melhores condições aos doentes durante todo o processo de doença no hospital. Carlos Correia corre o mundo participando em congressos por sua inteira conta e risco. A anestesiologia tem poucos patrocínios, diz ele, e por isso gasta as férias em congressos. Como não tenho apoios, são raros os apoios, normalmente vou sempre ao Extremo Oriente ver a área que está mais avançada, que é a ecografia e a aplicação na anestesia loco-regional. Todos os anos vou a Hong Kong, procurando excelência nessa área, que é a ecografia na anestesia loco-regional, que é essencial hoje em dia, fundamentalmente para a anestesia ortopédica, a anestesia de cirurgia geral ou outras anestesias, para permitirem, além de um doente provavelmente estar acordado, uma anestesia loco-regional, um pós-operatório quase indolor.
Hong Kong. Lá se reúne em congresso anual a nata da ecografia e da anestesia loco-regional. Carlos Correia investe do seu bolso nas férias de trabalho em Hong Kong ou noutros destinos a Oriente. Para estar up-to-date é preciso fazer algum esforço económico. Ou abdicarmos de algumas férias. Ou abdicarmos de algumas situações de dias de lazer. Fazer opções. Essas opções muitas vezes são difíceis na classe médica. Quantas vezes é que já queimou férias em Hong Kong, se posso pôr as coisas assim? 4 anos seguidos. Queimou as férias em Hong Kong? Alguns dias de férias, 7 dias pelo menos de férias. Qual foi o maior ganho que trouxe de Hong Kong? O know-how. O know-how em relação a uma técnica que, penso eu, no espaço de 5 anos, vai ser uma técnica aplicada diariamente em qualquer bloco operatório onde haja anestesistas competentes e interessados, porque nos permite a visualização de estruturas que nós estamos a picar e a injetar fármacos. Por exemplo, hoje não é aceitável que se faça uma punção num vaso central, por exemplo, uma jugular interna, sem ecografia. Só pessoas muito conservadoras e que não estão up-to-date o fazem. E certa vez Carlos Correia foi a Calcutá. Ele diz que foi lá porque há aspectos da anestesiologia em que se considera incompetente. Daí a minha curiosidade de saber como é que eles faziam, como é que ensinavam em Calcutá. Foi uma agradável surpresa, porque eles ainda utilizam muito o raio-x para fazer técnicas de intervenção em dor crónica. Como cá, alguns fazem, mas estão muito desenvolvidos. Que lugar é esse em Calcutá? Clínica da Arábia, que é liderada por um médico de anestesiologia chamado Gautam Das, e um grupo que ele tem em Calcutá, desde hospitais privados, hospitais públicos, onde nos ensina a fazer as técnicas. Eles, basicamente, pelas circunstâncias económicas dos doentes na Índia, utilizam muito ainda o raio-x. O que me permite é o seguinte: eu sei bem as técnicas com raio-x e, ao mesmo tempo, vou a Hong Kong ver as técnicas feitas por ecografia. Quais as vantagens de uma e de outra? A ecografia é mais barata, é mais inócua devido à não utilização de raio-x, mas também é mais difícil do ponto de vista técnico. De modo que temos, num país de Portugal como é pobre, temos que conciliar os dois tipos técnicos, mas sendo a ecografia o topo. Mas o senhor não foi a Calcutá apenas ver raio-x, foi feito a ver manequins. Sim, manequins. Manequins, entre aspas. O que me chamou a atenção à forma, entre aspas, publicitária desse tipo de ensino foi os manequins. Os manequins foi uma arte, no fundo eram esqueletos envolvidos em esponja e por um tecido que nos permitia fazer o mesmo tipo de técnicas, mas sem sabermos que estava lá dentro, por isso. Esqueletos mesmo? Esqueletos, partes de esqueletos, o crânio, o tórax, ou coluna vertebral, nas suas várias fases, cervical, lombar ou torácica. No fundo aprendíamos nesses manequins, que no fundo eram esqueletos envolvidos por esponja e por um tecido opaco, e com a utilização do raio-x permitia-nos aprender e a manobrar o aparelho raio-x, que é fundamental, e fazer as técnicas corretas. Em Portugal, o que é mais parecido com isso? São modelos? Não temos nenhum. O ensino, infelizmente, tem de ser feito no doente. Não temos esqueletos desse tipo, nem manequins desse tipo. Primeiro que não temos esqueletos, não é fácil adquirir um esqueleto em Portugal. Esqueleto, osso. Há esqueletos, mas em formas plastificadas, PVC, que não são radioopacas, por isso não permite esse ensino. Poder-se-ia fazer em cadáveres, se houvesse cadáveres, mas não há cadáveres e há sempre problemas de ordem legal com os familiares em relação à utilização de cadáveres. Penso que nesse campo a Índia está muito desenvolvida nesse tipo de ensino. Claro que nós, europeus e norte-americanos, já vamos para outras fases de ecografia, mas penso que foi uma experiência inolvidável. Carlos Correia ficou deslumbrado pelo modo como em Calcutá viu uma aplicação de técnicas que vêm nos nossos livros, mas que na Europa são pouco utilizadas. Na Europa, Portugal, em relação à intervenção na dor, fazemos muito pouco. Muito pouco. Por isso é que eu fiquei admirado com a disseminação da técnica, a forma simples e eficaz como transmitia os conhecimentos, no fundo pela aprendizagem que tem nos manequins. O manequim permite que esteja lá 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas, o problema é só seu em relação ao número de radiações que apanha, de modo a aperfeiçoar o seu tipo de técnica. Cá em Portugal, que eu saiba, não ensinamos no doente alguém que tenha experiência anterior, e essa experiência anterior poucos têm. De modo que a aprendizagem é feita doente a doente, não é? O que é que atrapalha essa passagem a uma fase em que dispõe de materiais? O que é que atrapalha? Eu penso que as pessoas, os líderes, é que atrapalham. Os burocratas? Não, desculpa os meus colegas se levarem-se a mal, mas há lideranças técnicas que têm que ser assumidas. Se não sabemos fazer, alguém que venha que saiba fazer, que nos ensine a fazer. Eu acho que esse é o princípio básico, não é? E as pessoas acomodam-se muito porque, ao não fazer, estão bem. Estão sempre sossegadas, não têm problemas de consciência, não falharam. Ou não falhar em Portugal é muito importante. Percebeu o que eu disse? Mas falham à mesma? Não falham mesmo porque há pouca massa crítica a fazer essa análise.
que eles falham, que nós não resolvemos o problema dos doentes. Por isso, se eu estiver quieto, nunca falho. Quanto é que pode custar um esqueleto desses que viu em Calcutá? Digo um esqueleto, não uma réplica. Tratado, já todo aramado, peça a peça, porque muitas vezes para juntar crânio, coluna, eles são aramados e com estruturas ligamentares, 27 euros. Era o preço médio pelo meu amigo Ambi, acho que era o nome do indiano, que custava em média um bom cadáver, ou chamar bom esqueleto, é o tratamento do esqueleto, tratamento qualitativo, invernizado, 27 euros. Podia ter comprado 10 esqueletos e trazia Não, para Portugal. não, porque não é permitida a utilização desses esqueletos na entrada em Portugal. Penso que um dos grandes problemas no ensino desse tipo de técnicas e de algumas técnicas é não haver cadáveres, esqueletos de cadáveres humanos, agora plastificado, e não são radioopacos. Não ser radioopacos não tem nenhuma vantagem depois no ensino das técnicas. Tem ensino anatómico, mas é uma das técnicas de raio-x, com a utilização de raio-x. Não imagina que nos próximos tempos se chegue aqui a uma situação em que possa dispor de manequins, esqueletos desses? Eu penso que não sei só se houver alteração da legislação, que não é permitida a entrada de esqueletos. Que eu saiba, não sei que na internet quis comprar um esqueleto norte-americano e como estava cerca de 4.000 euros. Claro que a tendência, agora estamos a falar de esqueletos, a importância de esqueletos na China, na Índia e cá, neste momento, na fase de conhecimento atual de técnicas de intervenções. Eu penso que o futuro, a grande maioria das técnicas de intervenção, está na ecografia, como já é em Hong Kong. A grande maioria. Por isso, quando chegar o verão, Carlos Correia é muito capaz de apanhar o avião para Hong Kong. Lá, entre a nata da ecografia, ele continuará a aperfeiçoar técnicas que colocam o Hospital de Guimarães na primeira linha do combate à dor em Portugal, o que não deixará de provocar, no país tão centralizado, alguma dor de cotovelo.